pessoal, vamos para a nossa unidade 6 do nosso livro de Geografia, conhecendo um pouco sobre as transformações dos meios de transporte e de comunicação. Na abertura da unidade, a gente tem duas imagens, deixei essa em destaque para vocês, como os meios de transporte eram utilizados há muito tempo atrás, né? A gente vê que é uma diferença tão grande, porque a gente vê na outra página, a gente vê até a questão de um meio de transporte usado nas grandes cidades atualmente. Né? Nós vamos conhecer um pouquinho dessa história, então, hoje, na nossa unidade 6, vamos ver a importância desses meios de transporte e de comunicação, certo? O automóvel, o avião, a internet e a televisão são alguns dos principais meios de transporte e de comunicação utilizados atualmente. Eles são responsáveis por conectar pessoas, lugares do mundo todo. Por causa deles, é possível atravessar mares, oceanos, cada vez mais rápido, percorrer grandes distâncias em pouco tempo. Além disso, também é possível conversar com pessoas que vivem em lugares bem distantes. Os meios de transporte e de comunicação passaram por diversas transformações ao longo do tempo. Antigamente, as cartas eram o principal meio de comunicação utilizado pelas pessoas que viviam distantes umas das outras. As viagens entre um país e outro duravam meses e eram realizadas, por exemplo, por meio de navios. Hoje é possível a gente conversar em tempo real com uma pessoa que vive lá do outro lado, num país distante, ou ir a um lugar longe em apenas algumas horas. Então, a gente vê que atualmente existe uma grande variedade desses meios de transporte e de comunicação. Mas os meios de comunicação e de transporte, eles são fundamentais para o nosso modo de vida atual e eles estão muito presentes no nosso dia a dia. Vamos conhecer um pouco desses meios de transporte ao longo de todo o tempo. Como a gente já estudou falando sobre deslocamento, né? Que o deslocamento sempre fez parte da vida dos seres humanos. Então, lá no passado, os animais foram domesticados e eles eram muito utilizados para transportar pessoas, mercadorias, algumas embarcações como as canoas, os barcos, a vela, até as caravelas eram utilizadas para a sua finalidade, que era deslocar a partir da força do vento ou da força humana para movimentar os remos. Então a gente tem aí várias imagens, né, de comunidades hoje tradicionais, de povos indígenas ou ribeirinhos que moram à beira de rios, utilizam ainda a canoa como meio de transporte. Para nós que vivemos numa região desenvolvida, como a região de São Paulo, moramos em uma cidade que não tem grandes rios, né? E temos toda essa questão de locomoção através dos carros, né? Muito fácil para nós, e isso é uma realidade bem diferente dessas mostradas nessas imagens, né? A gente vai falar desde a invenção das máquinas a vapor, a gente vê aí o exemplo da Maria Fumaça, né, que foi um nome popular por conta de que ela soltava muita fumaça ao estar em movimento, né? E vamos falar sobre os navios, os trens, que passaram a transportar grandes quantidades de mercadorias e de pessoas com mais rapidez. Vamos também falar sobre as liteiras, que é essa imagem que nós temos aqui, ó. Que no Brasil, as liteiras, elas foram utilizadas durante o período de colonização. Quem era transportado? Que eram pessoas muito da elite, né? Isso aí era um transporte individual, não era qualquer um que andava nessas liteiras.
tá? As carruagens, charretes, naquela época eram os principais meios de transportes, tá? E isso as pessoas usaram ao longo dos séculos 17 e 18. Entre os transportes coletivos, que transportavam muitas pessoas, quando a gente fala em coletivo, estão os bondes, que é esse que a gente vê representado aqui, ó, nessa imagem aqui. Lá embaixo, na página 130, a gente vê, tá? No Brasil, uma das primeiras linhas de bonde foi inaugurada na cidade do Rio de Janeiro em 1856. Então, se a gente for pensar, o Brasil foi descoberto não, começou o processo de colonização em 1500, né? Até 1856, a gente pode pensar que o transporte era bem precário, né? Então, naquele período, os bondes eles eram puxados por burros. Imagina um bonde ser puxado por burro, coitado do animal, né? Eles eram os principais responsáveis por transportar as pessoas e suas atividades. Décadas mais tarde, que aí ele passou a funcionar a partir do trabalho de máquinas a vapor. E até então, em 1892, foi inaugurada a primeira linha de bonde movida por eletricidade no Brasil, no Rio de Janeiro. E olha quanta gente andava, hein? Muita gente andava, né? Continuando, nós vamos ter na página 131 que mais tarde, no início do século XX, uma nova fonte de energia passou a ser utilizada para movimentar os meios de transporte. Foi o petróleo, ou isto é, né? Era a matéria-prima que é até hoje a matéria-prima utilizada para produzir a gasolina e o óleo diesel. Foi então a partir daí que as opções para se deslocar de um lugar para outro se tornaram mais diversificadas, adequando-se às diferentes necessidades dos seres humanos. Embora tenha sido inventado ainda no século XIX, foi durante o início do século XX que o automóvel, a gente fala hoje popularmente, a gente chama de carro, né? Se popularizou e se tornou principalmente transporte. No Brasil, essa popularização se deu por volta das décadas de 1950, com a construção de importantes rodovias. O uso cada vez maior desses veículos automotivos levou até a construção de muitas estradas, de ruas, que transformou a paisagem, o ritmo das cidades brasileiras e de diversos países. Então, olha só, né? Vamos pensar quando eles tinham então a construção de estradas, a gente consegue observar nessa imagem que não é o asfalto que a gente conhece hoje, né? As ruas eram de pedras, então imagina como é que chacoalhava, né? A gente tem ainda na nossa cidade algumas ruas com essas pedras, bem pouquinhas, né? Mas quando a gente passa por elas, a gente percebe que balança bastante, né? Então imagine naquela época, né? E são carros bem diferentes dos carros atuais hoje, né? A gente vê aqui, ó, nesse carro tem até uma manivela. Para o carro funcionar, você tinha que girar essa manivela aqui na frente. Então, é bem interessante essa questão. No alto da página 131, tem lá, família e escola. Com a ajuda de seus familiares, faça uma pesquisa de imagens de alguma cidade brasileira, como Rio de Janeiro, que também utilizava o bonde elétrico como meio de transporte coletivo. Então, vocês não precisam trazer uma fotografia, como está pedindo aí, tá? Vai ser apenas uma pesquisa a nível de conhecimento, tá? Não é uma tarefa, é uma pesquisa de conhecimento. A gente já fala, pesquisa é uma forma de você estudar, então é uma pesquisa de conhecimento, para você ampliar mais o seu conhecimento, ok? Na página seguinte,
nós temos a continuação falando sobre esses meios de transportes. A gente vai falar sobre o metrô, que nas linhas de transporte coletivo, os bondes elétricos, então, eles começaram a ser substituídos pelos ônibus e por um novo meio de transporte responsável por carregar uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo e com maior velocidade. Foi o metrô. Então, a gente vê aqui no cantinho a construção do metrô na cidade de Londres, lá na Inglaterra, durante o início do século XX. Isso lá na Inglaterra, tá? E vamos ver mais para frente a réplica do avião 14 bis, que a gente vê aí na página 133, que acredita que foi lá no ano de 1906 que um avião decolou. Ele pousou, ele foi realmente um marco para a história, né? Foi denominado 14 bis, porque ele foi construído pelo inventor brasileiro Alberto Santos Dumont, que ele voou cerca de 220 metros da cidade de Paris, na França. Então, foi realmente algo fenomenal para aquela época, tá? A gente tem embaixo, já na página 133, uma outra imagem que chama bastante atenção atualmente, que são os navios de carga, né? Ao longo do século XX, ocorreu um grande salto na evolução dos meios de transporte. Se tornaram mais rápidos, mais seguros, e hoje os navios, trens, aviões são muito utilizados para realizar o transporte de mercadorias em longas distâncias, ou seja, de um país para outro, tá? Na página 132, tem um exercício aí, que é uma resposta pessoal. Número 1, na página 132. Existem linhas de metrô no lugar onde você vive? Existe metrô aqui na nossa cidade, São José do Rio Preto? Não. Existe no nosso estado? Sim, existe em São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Mas na nossa cidade não tem, tá? Então, vocês só vão poder responder que não nessa resposta. Não temos o metrô no lugar da nossa cidade onde nós vivemos. Tudo bem? Continuando falando sobre os meios de transportes, nós vamos ver que esses meios de transporte, então, evoluíram, se tornaram importantes para o deslocamento de pessoas. Em alguns países, como é o caso do Japão, da França, da Alemanha, os trens de alta velocidade são conhecidos como trem-bala, né? Foi a principal alternativa para se locomover de uma região para outra. Então, a gente vê a representação aqui do trem-bala. Vimos que os caminhões, os ônibus, também são os principais meios de transporte de carga, principalmente no nosso país, de passageiros de alguns países do mundo, como é o caso do Brasil. Então, esses veículos, eles percorrem distâncias menores, são mais lentos, possuem menor capacidade de carregamento, quando comparado a um navio, a um trem, né? A gente sabe que eles são menores. Então, a gente tem aqui o transporte de caminhões, que é utilizado para transportar mercadorias, tá? E os ônibus, que a gente comentou, que são os meios de transporte para passageiros, para fazer viagens de um local para outro. Agora, a gente sabe também que nas cidades os automóveis ainda são o principal meio de transporte individual. Porém, com o tempo, foram criados diversos modelos e os veículos se tornaram cada vez mais modernos, velozes e seguros. Seguros, eu digo, se não correr, né, gente? Aumentou a velocidade, você já corre um risco, né? No Brasil,
Esse também é um importante meio de transporte, utilizado por muitas pessoas para se deslocar entre cidades, estados ou diferentes regiões. As motocicletas. Quando a gente fala motocicletas, a gente está falando de moto, e costumam ser utilizadas hoje como meio de transporte individual, internamente dentro das cidades, né? A gente vê muito hoje motociclistas que usam a moto como meio de trabalho, né? Que são os famosos entregadores, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, muitas pessoas acharam uma opção de estar fazendo compras, né? Ou levando alguma mercadoria para outras pessoas. E os transportes coletivos, que nas cidades a gente tem, né, se tornaram mais eficientes para o deslocamento de muitas pessoas, que são as linhas de ônibus, que nós temos na nossa cidade. Já nas grandes cidades, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a gente tem, além do ônibus, a gente tem trem, a gente tem metrô, né? Que é a forma que eles encontraram, inclusive esse daqui, ó, que é um veículo leve, que anda sobre trilhos, ele é chamado de VLT, na cidade do Rio de Janeiro. Então, ele é um dos meios de transporte utilizado, que tornou uma solução em várias cidades do mundo, inclusive em alguns centros urbanos do nosso Brasil. Na página 135, tem o exercício 2, que pede para vocês desenharem o espaço que tem aí. Quais são os meios de transporte que costumam circular na rua ou no bairro onde sua escola está situada? Então, vocês vão desenhar, obviamente, os 3 meios de transporte que costumam circular ao redor ou da sua casa, né? Que isso é comum na nossa cidade. Então, carro, e a moto, e em alguns lugares que chega a passar o ônibus próximo da residência onde vocês vão, tá? Mas o carro e a moto são os principais. Quem tiver o ônibus passando por perto, pode desenhar o ônibus também. Tudo bem? Na página 135, nós temos então como título o transporte nas grandes cidades do Brasil. Então, como a gente já viu, os automóveis, os ônibus e o metrô são os principais meios responsáveis pelo transporte no dia a dia das pessoas que vivem nas áreas urbanas. No entanto, a população enfrenta diversos problemas ao se deslocar para realizar suas atividades. Um desses problemas são os engarrafamentos, né, que estão entre os principais. Como a gente vê nessa imagem aqui, um congestionamento na cidade de São Paulo. São José do Rio Preto tem congestionamento, pessoal? Tem, né? Infelizmente tem, né? Mas o congestionamento a nível de São Paulo é lógico que é 5 vezes maior do que de Rio Preto, até porque a cidade é muito maior do que São José do Rio Preto. Então, quanto maior a cidade, maiores são os problemas, principalmente os problemas ligados ao transporte, tá? Então, estudos indicam que as pessoas levam, em média, 2 horas e meia por dia para realizar o seu deslocamento. Então, imagina só, você sai da sua casa para você ir para o seu trabalho ou para você ir para a escola, você demora aproximadamente, com muita sorte, 2 horas e meia a 3 horas para você chegar no seu local de destino. Já pensou? Então, assim, né? Tem que ter consciência, né, de que se você pretende, alguém tem intenção de mudar para uma cidade grande como São Paulo, já pensa sobre isso, tá? Porque é um dos problemas enfrentados pela população. E o dia que chove, então, aí esquece, né? É muito pior ainda a situação, né? Por conta de que a cidade cresceu, se desenvolveu e não houve essa preocupação com a questão
do transporte em relação à chuva, né? Quanto mais concreto, mais água se acumula, o solo não absorve e aí ocorrem as enchentes. Então, além do congestionamento, que é uma das questões, a gente vê a lentidão, né? A lotação dos trens, ônibus, metrô, né? São os problemas enfrentados pelas grandes cidades. Então, a gente vê uma situação como essa, uma plataforma de metrô em São Paulo, ou uma situação como essa, um congestionamento de uma rua enorme, olha ainda, enorme, e a gente vê tantos carros, a gente vê que realmente ainda é insuficiente e não tão planejada essa questão de transporte no nosso país. Tá? Do mesmo jeito que a gente vê o avanço, a ampliação das linhas do transporte coletivo, que ainda não atende adequadamente toda a população. Para isso, resolver esse problema de transporte, muitas cidades brasileiras têm construído ciclovias destinadas ao deslocamento por meio de bicicletas. Isso era a opção melhor que poderia se ter, porém tem que se pensar na questão de que para você andar de bicicleta, o terreno tem que ser favorável, né? Então vamos pensar que andar numa cidade plana é uma coisa, andar numa cidade onde tem muita descida e muita subida é mais complicado, né? Então, a gente vê aí a imagem também de ciclovias, que é uma das alternativas de deslocamento nas grandes cidades brasileiras. Continuando. Falando então sobre o transporte e as atividades econômicas no Brasil. No nosso país, as pessoas e as mercadorias são transportadas diariamente por meio de diversas redes viárias implantadas em todo o território. Entre elas, listadas a rede de transporte terrestre, está ferroviário, que é o transporte realizado pelos trens, o rodoviário, transporte realizado por ônibus, caminhões, veículos por meio das estradas asfaltadas e de terras. A rede de transporte aquática, nós temos o hidroviário, que é o transporte realizado pelas embarcações por meio dos rios. E a rede de transporte aéreo, que é o aeroviário, que é o transporte realizado pelos aviões, helicópteros, por meio das vias aéreas presentes no nosso país. O transporte rodoviário é o mais utilizado no território brasileiro. Cerca de 62% do transporte de passageiros, de mercadorias, é realizado por meio de automóveis. Porém, ainda a gente encontra que algumas rodovias brasileiras ainda não são asfaltadas. Tem essa questão também que prejudica muito o transporte, porque torna mais lento, mais perigoso, né? E a gente vê aí embaixo uma representação, então, do transporte através dos rios, né? Que são os transportes hidroviários, que é um dos mais utilizados lá na região norte, onde tem grandes rios, né? Onde as mercadorias são transferidas dos caminhões para essas embarcações, que são chamados de grandes navios cargueiros. Por fim, o transporte aéreo, que é o menos utilizado no nosso país. A questão número 3, que nós temos aí embaixo, na página 139, vem perguntando: qual é a rede de transporte mais utilizada, então, no Brasil? É a rodoviária, pelas estradas. Em todo o território chega a 62%. Na próxima página, a gente tem uma atividade, que é o mapeando. Os mapas, o mapa que a gente vê aí, temos um na página 140 e o outro na página 141, que vai ilustrar as redes de transporte terrestre, aquático e aéreo do nosso Brasil. Prestem bem atenção nesse mapa, observem com bastante atenção. A legenda,
a gente vê que o traçado contínuo é para as rodovias pavimentadas, pontilhado para as rodovias que estão em pavimentação, um outro pontilhadinho que são pelas estradas sem pavimentação, e as linhas pretas com bolinhas, tracejados pretos com bolinhas, são as ferrovias, por onde passam os trens. Então, respondendo a essas questões, a gente tem então o mapa do transporte terrestre, que é esse que eu acabei de citar, e na outra página a gente vê o eixo de transporte aquático e aéreo, que vocês observam na página 141. Então, na página 140 tem lá de que forma as estradas e as ferrovias estão representadas então no mapa. As estradas são representadas por linhas vermelhas e as ferrovias são representadas por linhas pretas. Na segunda bolinha, cite 2 estados do Brasil que possuem uma grande quantidade de estradas. Então, vocês podem citar aí o estado que vocês quiserem, mas São Paulo, Minas Gerais, está entre os estados que possuem uma grande quantidade de estradas devido a um grande número de pessoas também, tá? Ou qualquer outro estado que esteja situado na região centro-sul ou nordeste do nosso país, certo? Na página 141, nós temos então o mapa da rede de transporte aquático e aéreo, que nós vamos então responder as 2 questões que estão lá. Então, nós temos aí o mapa, novamente com a legenda, prestem atenção e observem a legenda. Observando com atenção a legenda, vamos responder as questões. Associe as colunas e indique como são representadas as redes de transporte aquático e aéreo no mapa. Hidrovias, portos, são os símbolos de navios. As hidrovias são as linhas azuis e os aeroportos são os símbolos de aviões, obviamente. E na outra questão é qual região do Brasil apresenta maior quantidade de aeroportos? Com certeza, a região sul e sudeste é a de maior concentração de número de população, com maior desenvolvimento em todo o país. Então, são elas que apresentam o maior número de aeroportos no nosso país. Bom, pessoal, espero que vocês tenham acompanhado nossa aula. Vamos parar por aqui. Daremos continuidade na próxima semana. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais, pessoal. Tchau.